quero iniciar a palavra nessa noite e quero falar também a respeito da nossa caravana de São Paulo, amém? Semana que vem já tem a caravana para Goiânia, mas também nós teremos a caravana para São Paulo. A partir desse mês a gente já vai começar a fazer o recolhimento do dinheiro. Como que ficou combinado? Até o dia 15 de setembro você paga R$150 mas até 15 de outubro mais R$150, ou seja, totalizando R$300, para que a gente já inclua dentro desse pacote o ônibus, a camiseta e a entrada lá, o passaporte. Então nós vamos sair daqui de uma quinta-feira à noite, vamos chegar lá no sábado de manhã, vamos passar a conferência lá e já volta para Belo Horizonte, amém? Então você precisa mobilizar sua célula, sua rede, para que todos participem. Irmãos, essa caravana, ela precisa ser um marco na sua vida e na vida dos irmãos da sua célula. Se você leva a sua célula para essa caravana, você vai ver o quão preciosa a sua célula vai se tornar. Você vai ver o quanto que essa célula vai explodir, porque os meninos vão chegar cheios do Espírito e já vão querer multiplicar e vão querer liderar e vai ser tremendo. Eu creio que você tem que gerar essa expectativa, porque é só a gente faz de 2 em 2 anos. Então após esse ano vai ser somente em 2019. Então se você perder aqui, só daqui 2 anos, amém? Então fique assim animado, fique motivado a participar, que eu quero te ver lá, amém? Aleluia. Você viu o nosso prédio, como é que está? A graça da gente ter um culto no sábado que a gente inaugura tudo, aleluia. Eles preparam para a gente ver se ficou bom, se a gente vai ter algum retoque, mas ainda vai melhorar. Essa aqui ainda vai pintar aqui em cima e vai ficar padrão, vai colocar o piso. E cada dia que passa está ficando melhor, não é? Isso aqui não é para Deus, não é para Deus, é para você. Porque a verdade é que Deus não precisa de templos, não é isso? De prédios para habitar. Ele já habita dentro do seu coração, amém? Então não precisa de pintura para Deus, mas para te receber precisa, amém? A gente quer receber você com o melhor que podemos, amém? Amém, meus irmãos? Quantos estão sedentos pela palavra do Senhor nessa noite? Hoje em especial, quando a gente está falando de jejum, de nova aliança, eu tenho sido muito edificado com o livro do pastor Ryan. E esse livro tem trazido para a igreja uma nova perspectiva de olhar aquilo que fazia, da liderança, da maneira que você se portava, da maneira que você via as coisas. E eu vejo que isso tem sido um momento de mudança, de transição. E devido a isso eu estava orando para o Senhor, falei: Jesus, me dá uma palavra para eu pregar para esse sábado. E eu estava um pouco com receio de pregar sobre o livro, porque o livro tem uma sequência de capítulos. Então se eu pegasse hoje no 6º dia, talvez se eu pregasse essa palavra, alguns que não estavam participando do jejum, eles poderiam ficar com dificuldade de entendimento. Então o Senhor foi ministrando no meu coração. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você, que eu intitulei O Jovem e Sua Justiça Própria. Justiça própria tem sido também pregado muito na nossa igreja em Goiânia, e a gente tem descoberto que muito daquilo que nós fazemos não vem de Deus, vem de nós mesmos. E algumas coisas que a gente sempre pensou que era para Deus, na verdade não é para nós mesmos. E isso começa a ter um certo ajuste para fazer. É necessário fazer então uma certa modificação e um certo alinhamento naquilo que nós pensamos. E ao meditar na palavra de Deus, eu comecei a ver que isso, desde lá de Gênesis, isso aconteceu com Adão e Eva. E eu quero compartilhar com os irmãos a respeito disso. Mas o interessante é que, como nós somos mineiros, nós somos um povo assim, mais desconfiado, não é verdade? Você sabia que a maioria das empresas, quando vai lançar algum produto, eles lançam em Minas Gerais para ver a aceitação do produto? Porque se passar
na sua avaliação passa no resto do Brasil. Sabia disso? Porque você é desconfiado. Você olha para as pessoas, é aquele famoso come quieto. Você dá uma olhadinha, fica quietinho, fala pouquinho, mas observa tudo. Então, a sua atitude gera então uma certa desconfiança. E isso é interessante, porque assim, tudo que a gente faz hoje em dia é através de merecimento. Por exemplo, se você trabalha muito, o Breno estava falando do exemplo dele aqui, ele fica constrangido em sair no horário dele de trabalho, porque o restante sempre faz pelo menos 1 hora a mais do serviço. Quantos fazem mais 1 hora no serviço sempre, assim? Porque isso é algo diferente, não é, Breno? Algo diferente. Mas agora, pensa aqui comigo. Se uma pessoa sempre sai mais tarde, sempre trabalha mais, o que você pensa a respeito da promoção dela? Será que ela tem condição de ser mais promovido mais rápido do que um que sai no horário, que é o Breno que sai no horário? Ou não? Você acha que ele tem mais chance de ser promovido? Sim ou não? Se você fosse o dono dessa empresa, você promovia ele? Não? Participa comigo, irmão. Sim ou não? Ok. Tem muitos que teria ali aquela promoção. Porque, ou seja, aquilo que faz, aquilo que todo mundo faz, ele é um funcionário bom, mas para ser promovido precisa fazer mais. E quando a gente vive nesse mundo, a nossa relação é só essa. Ou seja, você dá o seu serviço e recebe um pagamento. E esse tipo de pensamento, ele acaba se tornando uma rotina na sua vida. Se relaciona com o irmão, vamos ver o que esse irmão pode me oferecer, o que eu vou oferecer para ele. Claro que você não fala isso, mas de uma maneira implícita, essa troca acontece. O irmão, ele consegue te dar uma carona, você consegue ajudar ele de alguma maneira, e ali existe uma certa troca. Fala comigo, troca. E essa troca, ela acontece sim nesse mundo natural, mas não acontece com o próprio Deus. Ou seja, está dando microfonia, abaixa um pouquinho para mim. Não acontece com Deus. Por quê? Se você tivesse que dar tudo aquilo que Deus já te deu, qual que seria a sua oferta? A minha vida. Deus deu o filho dele para a sua vida. Então, ou seja, se você quisesse ofertar alguma coisa, pelo menos teoricamente a altura que Deus te deu, seria a sua vida. Mas você vê pessoas morrendo pelo evangelho no nosso país, no nosso dia a dia, sim ou não? Não vê. E onde que eu quero chegar nisso? Que tudo aquilo que Deus nos dá é muito gracioso, mas às vezes isso entra em um certo comodismo, uma certa cultura. Ou seja, nós somos incapazes de perceber aquilo que Deus nos dá. E isso acontece desde lá do Jardim do Éden. Quando Deus criou o mundo, criou ali o jardim, colocou as árvores ali, na verdade ele fez brotar. E quando ele fez brotar, ele não precisou da interferência humana. Ele fez brotar de uma maneira única, sozinho. Aí você fala assim, mas pastor, e se ele pegasse aquelas sementes e desse para Adão para plantar? Mesmo assim seria graça? Seria. Ele deu a terra, deu a semente, deu a água, está tudo disponível, é só você plantar. Mas sabe o que é o interessante? Deus não precisa de interferência humana para fazer a obra dele. E eu vou te provar isso. Abre, por favor, a sua Bíblia em Gênesis 2, no versículo 4 a 9. Gênesis, capítulo 2, verso de 2 a 9. Amém? Todos abriram? Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, fala comigo, um vapor, isso, porém subia da terra e regava toda a face da terra. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou
em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que estava formado. E o Senhor, o que ele fez? Fala comigo, fez brotar. Isso, da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Ou seja, a palavra do Senhor fala aqui, nesse texto, que ele fez brotar todas as árvores. Naquela época de Adão e Eva, só tinha as árvores como fonte de alimento. Só tinha aquele jardim como visão de mundo. E ali o Senhor criou o homem, criou a terra, criou ali tudo aquilo que era necessário, mas olha que interessante, ele fez brotar todas as árvores frutíferas que existem naquele tempo. Mas o homem já tinha sido criado, né? Mas por que ele não colocou o homem para fazer? Porque se ele tivesse colocado, talvez o homem falaria assim, ó, tá vendo essa palmeira aí, ó? Foi eu. Tá vendo pé de jabuticaba? Que delícia jabuticaba, aleluia. Talvez o homem falaria, não, só nasceu porque era eu que plantei. Talvez em vez de ser jabuticaba, ia chamar o pé Darlan, hein Darlan? Talvez seja o seu nome, eu ia batizar, esse pé vai ser Darlan, esse pé vai ser de manga, talvez seria Brena, hein Brena? Você gosta de manga, Brena? Aleluia. Então, ou seja, cada um de nós poderíamos nos vangloriar daquilo que nós fazemos. É ou não é verdade? Mas sabe o que é o interessante na palavra de Deus? Deus, ele faz de uma maneira plena todas as coisas. Aí eu te pergunto, olha para cá, presta atenção. Se você vê isso acontecendo no início, no plano original de Deus, será que isso não acontece com a sua vida também não? Será que todas as coisas, todas as oportunidades, tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que Deus te deu, será que você tem mérito algum nisso? Será que você tem demonstrado com o Senhor algum esforço próprio? Essa é uma questão que começa a impactar a nossa vida. Porque essa questão de nós fazermos algo em troca de algo, é algo muito sério. Isso pode nos levar a ter experiências ruins. E aí, meus irmãos, como a gente está dizendo sobre isso, sobre essa questão de domínio próprio, de justiça própria, eu queria ler com você também, passe a sua Bíblia, aí uma página da sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3, nós vamos ler também aqui um momento no qual o pecado entrou no mundo. E a gente vai ver o quanto que a justiça própria, a justiça veio ali imputada diante dessa questão. Gênesis capítulo 3, do verso de 1 a 13. Todos encontraram? Amém? Dá para projetar? Amém. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Olha lá, fala aí comigo, toda árvore. Isso foi o que a serpente falou, ok? Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela e nem tocareis. Fala comigo, nem tocareis. Isso, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão seus olhos, e sereis como Deus, também o bem e o mal vos saber. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então foram abertos seus olhos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira. Fala comigo, folhas de figueira.
e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. E escondendo-se Adão e a sua mulher da presença de Deus, entre as árvores do jardim. E chamou Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse Adão à mulher: a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu a árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Só até aí. Essa palavra é uma palavra muito rica. Talvez você já ouviu falar dessa palavra, já leu esses versículos. Mas o Senhor, Ele renovou uma série de tópicos dentro desse texto que nós acabamos de ler. E o primeiro tópico, se você vai anotar, ele vai dizer: com quem você anda? Primeiro tópico. Nós vemos que nessa questão de Adão e Eva estar dentro do jardim, Deus criou Adão, depois nós sabemos que criou Eva, e ele não tinha mais pessoas para se relacionar. Ou seja, Adão vivia em um lugar onde tinha árvores, onde tinha animais, mas não tinha pessoas para conversar. E, obviamente, o próprio Deus se relacionava com ele, juntamente com Eva, juntamente com o próprio Adão. Mas chegava um determinado momento que nos mostra, nos parece que Eva tinha um certo relacionamento com a serpente. Como assim, pastor? A gente consegue declarar isso, ou pelo menos estimar algo em relação a isso, porque se a Eva escutou o que a serpente estava dizendo, é porque a serpente costumava falar com ela. Você não escuta aquilo que as pessoas... Você não conhece uma pessoa na rua e ela fala assim: olha, vai chover hoje. Você dá crédito? Não, você nem conhece essa pessoa, você não tem referência sobre ela. Então, ou seja, é uma pessoa normal. Mas se você começa a se relacionar, você tem essa referência? Tem. E você pode ver que ela acertou um dia, acertou outro dia, e na próxima você vai falar: opa, vou confiar nessa pessoa. E Eva aqui, ela estava teoricamente andando com uma serpente. Fala: misericórdia. Aí você fala: pastor, não tem jeito andar com uma serpente. Com animal não. Mas tem muitas pessoas que passam por serpente, representam uma serpente. Como assim, pastor? Não estou falando das fofoqueiras de plantão, não. Estou falando de pessoas que podem falar na sua vida algo que não foi aquilo que Deus falou. Quando Deus fala com Adão, fala para que ele não coma da árvore. Ele nem falou sobre tocar. Mas quando a Eva fala lá com a serpente, ela fala: não posso comer e não posso tocar. Uai, mas aí já aumentou um padrão. Além disso, quando a própria serpente fala com Eva, ela fala assim: olha, o seu Deus disse que você não pode comer de todas as árvores. Ou seja, as árvores já virou todo o jardim. Tipo, Deus é mau. Eu estou te falando que Deus é mau. Aí talvez eu vou te falar como é que é no seu dia a dia. O seu dia a dia é assim: essa serpente, pode ser homem ou mulher, pode falar assim com você: olha, na sua igreja, vocês não podem ir em nenhum aniversário. Não, eu vou fazer um aniversário na boate. Por que você não pode ir? Eu acho que não vai acontecer nada. Certamente não morrereis. Você só vai lá, o que tem? Só o que tem? De repente tomar um ice, uma coisinha assim, o que tem? Certamente não morrerás. Talvez essa serpente fala com você: não, vamos ali, a gente vai fazer um luau lá em casa e não sei o quê, e ou seja, já tem um casalzinho para você. Mas o que tem? Você não precisa fazer nada que você não quer, porque certamente não morrerás. Você entende? Essa serpente, ela pode te conduzir a caminhos que o Senhor já falou que não é para você. Essa serpente pode te relacionar a tal ponto
de você confiar naquilo que ela fala, ou naquilo que ele fala. E aí, a partir do momento que gera confiança, eu já tenho um problema, porque a voz daquela serpente vai fazer diferença na sua vida. Às vezes, meus irmãos, ela chega de uma maneira muito sorrateira. Às vezes é um vizinho que te comenta algumas coisas, que fala alguns detalhes com você, e você, quando conversa com a pessoa, você sempre fica com uma pulga atrás da orelha, fica um incômodo, você traz ali algo negativo. Isso pode ser sua serpente. Fala misericórdia. Para quê? Incendiar toda a humanidade. E conseguiu ou não? Conseguiu. Eva pecou e deu para o seu marido. Então, você percebe o quanto que é sério nós relacionarmos com as pessoas? Você percebe o quanto que nós precisamos tomar cuidado com os nossos relacionamentos, com os nossos vizinhos, com as pessoas que estão próximas? Essa pessoa pode colocar uma palavrinha, uma forma de ver, uma opinião que você não pediu, mas que ela vai te tirar do curso. Fala misericórdia. O ponto que eu quero te falar, eu coloquei: o diabo distorce as palavras que Deus te deu. O Senhor, hoje, por nós sermos templo do Espírito Santo, Ele fala diretamente conosco, amém? Aqui no momento do louvor, no momento das orações, você sente o Senhor falando com você, não é verdade? E às vezes hoje, nessa mesma noite, o Senhor, Ele já falou tantas promessas para você, e você guardou aquelas promessas e falou: isso vai se cumprir. Só que às vezes, essas mesmas palavras, essas mesmas promessas, elas podem ser interpretadas por outras pessoas de uma maneira errada. Às vezes você recebeu uma palavra assim: olha, você vai ser mãe de nações. Aí a pessoa: aleluia, tal, você é mãe de nações. Mas aí a sua realidade te fala que você nem passaporte tem, que você nem inglês fala, que você não tem nenhuma perspectiva de sair nem do seu estado, quanto mais do seu país, né? Então nem mãe natural talvez você é, quanto mais espiritual, acorda. E aí talvez algumas pessoas vão começar a tentar te falar assim: aqui, deixa eu te falar, talvez essas nações, mãe de nações, vai ser você orar de longe, vai ser você fazer algo bem inferior àquilo que Deus confirmou no seu coração. E aí, isso se chama a distorção da palavra que foi mencionada. O próprio Deus falou: não é para comer. E aí, Eva fala: não é para comer, não é para tocar. A serpente fala: você não pode comer nada, Deus é mau. Você não pode comer nada. Aí, ou seja, de algo que Deus falou, distorce tudo. E a sua vida fica toda bagunçada. Você não sabe para que lado que você vai. Você não sabe para onde que você vai. Porque você recebeu algo de Deus, mas pessoas começaram a distorcer. Isso é possível, irmãos? Sim ou não? É possível. E a gente precisa tomar muito cuidado. Porque aquilo que Deus te falou, Ele é fiel para cumprir. Amém? Ele é fiel para cumprir na sua vida. Ponto 3 vai falar que o mundo te oferece é bom. Aquilo que o mundo te oferece é bom, mas tem consequências. Você lembra daquele versículo que falou que a árvore era boa aos olhos, né? O fruto era bom? Irmãos, eu nem quero comentar com vocês o que o mundo te oferece, porque de fato é muito bom. É bom as festas, eles conseguem fazer eventos grandes, eles conseguem fazer tantas coisas que nós crentes, talvez a gente não consiga. Mas sabe o que é interessante? Que ele até pode te oferecer alguns prazeres, mas só que isso existe uma consequência. E quando Eva pegou aquele fruto e comeu, existiu uma consequência, não somente para Eva, mas também para o seu próprio marido. Ok, se você não é casado, pensa o seguinte, que a pessoa que estiver próxima de você, se ela pecar, você também peca. Não tem como você cair sozinho. Você cai sozinho e leva pelo menos mais um. Aí você fala: pastor, eu estou livre de pecar desse jeito. Mas talvez você é o mais um de alguém. E você vai cair também. Entendeu? Porque você está
vinculado a uma questão espiritual. Ou seja, você pode sim ser levado para uma armadilha onde você vai ser enganado. Irmãos, a gente tem que ter muito temor do Senhor, porque o Senhor, Ele nos deu todas as coisas. E quando a gente fala sobre a nossa vida, e com quem nos relacionamos, e o que nós comemos, e aquilo que nós alimentamos, nós falamos da nossa saúde espiritual. Você pode ver, as pessoas de sucesso só andam com outras pessoas de sucesso. Você pode perceber que as pessoas de vila, só andam com pessoas de vila. As pessoas ricas só andam com pessoas ricas. As pessoas começam a atrair, não é pelos opostos não, é pela igualdade. Isso é algo que o pessoal fala, os opostos se atraem, não é assim que falam? Mas pois é engraçado, eu vejo pouco rico casando com pobre, e você? Não é? Vejo pouco isso acontecer. Mas a verdade é que você tem a mesma estirpe da pessoa que você se relaciona. E aí assim, se sua amiga é a serpente, entenda, pode ser que você não seja, mas o chocalinho já está começando a balançar. Existe então uma semelhança, existe ali um mesmo espírito. E quero entrar numa parte principal dessa palavra, que vai falar que o pecado gera a justiça própria. Irmãos, talvez você não está entendendo o que é justiça própria. A justiça própria é tudo que você faz com as mãos, com as suas próprias mãos, e que dê para você gloriar. Ou seja, tudo aquilo que coloca o eu, o Senhor não pode ser glorificado. Então isso é uma justiça própria. Tudo aquilo que você faz e que a glória não vai para Deus, se torna justiça própria. Todas aquelas questões que, por exemplo, você peca, nós sabemos que existe um caminho para o arrependimento, amém? Nós precisamos de arrepender, pedir perdão, reconciliar e mudar a nossa rota. É assim que a Bíblia fala. Mas às vezes você peca e erra, mas você quer ajeitar, você quer falar assim, deixa que o tempo cura todas as coisas. Deixa que um dia nós vamos resolver. Um dia eu vou ter oportunidade para chegar perto de tal pessoa e falar. Um dia eu vou ter. Mas será que você vai ter esse dia mesmo? Será que vai ter? Talvez você quer fazer algo que Adão fez. A palavra de Deus fala que ele pegou folhas de figueira para tampar a sua nudez. Você viu esse texto? Essa é a primeira vez que aparece figueira na Bíblia. Preste atenção nessa revelação. Eu vi que a Natália já até pregou para o discipulado dela. Estava lá no meu quarto escutando. Mas a palavra de sábado eu preciso esconder da Natália, que senão ela prega para as meninas antes. E aí, ou seja, para você que não foi no discipulado da Natália, olha para cá. Figueira. Aparece a palavra figueira, que é uma árvore, na Bíblia. A primeira vez que ela aparece vai ser nesse texto de Gênesis, no pecado de Adão e Eva. Aí você fala assim, mas por que então que aparece figueira na Bíblia? E por que eles pegam folhas de figueira para poder se tampar? Olha para cá, presta atenção, por favor. A folha de figueira, ela vai tratar de algo para tampar o pecado, para tampar a vergonha. Quando você faz coisa errada, você não quer passar vergonha, é ou não é? Você fala, me protege, guarda minha vida, não me expõe não, não me faz eu passar vergonha não. A folha de figueira foi usada por Adão e Eva para fazer aventais, ou seja, para tampar a nudez. E a nudez na Bíblia é vergonha. Então, uma vez que ela foi usada na primeira vez como algo de justiça própria, ou seja, antes eles estavam nus, revestidos pela glória de Deus, e agora eles pecaram e não tem mais o que se cobrir. Então eles mesmos fizeram esses aventais e falaram, pronto, agora essa é minha roupa, essa é minha proteção. Isso aqui é que vai me tampar da vergonha que eu poderia passar, uma vez que eu pequei.
Isso se chama obra humana. Isso se chama justiça própria. E aí, quando em alguns textos para frente, no Novo Testamento, Jesus passa numa figueira e amaldiçoa. Alguém já leu esse texto? Amaldiçoa. Aí você fala, cuidado, tadinha da figueira. Por que Jesus amaldiçoou? Porque a figueira, desde lá do princípio, ela já significava justiça própria. E Jesus fala, essa justiça própria eu não aceito, porque eu não tenho glória nisso. Entende isso? Ou seja, e tem textos também que eu separei para os irmãos, justamente para poder mostrar o quanto que isso é sério, e o quanto que isso também pode pegar a nossa vida. Mas hoje você está aqui para ser um jovem cheio do Espírito, e que não vai entrar nessas ciladas do inimigo, amém? Abra sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 13, no verso 6 até 9, vai falar sobre essa mesma figueira. Então, ou seja, essa justiça própria que Adão e Eva fizeram, foi para tampar a consequência de um pecado. E adiantou? Não. Aquela obra só foi para mostrar que eles tentaram tampar algo que eles deveriam ter reconhecido. Que eles deveriam ter se exposto no Senhor e falar, Jesus, eu pequei. Mas eles estavam tão escondendo, que quando Deus pergunta a eles, onde que eles estão, o que aconteceu, eles falam, não, sabe o que é? É porque a mulher me deu. A mulher que tu me destes, me deu para comer. Ou seja, o culpado é o Senhor. Aí Deus pergunta para Eva, e aí Eva, o que aconteceu? Ah não, a culpa é da serpente. Ou seja, eu já não estou pelado mesmo, né? Não estou nu, não estou mostrando nada, eu já fiz minha roupa, a culpa não é minha, não é dele, ou seja, a culpa não é de ninguém. Aliás, a culpa é do Senhor. Olha esse texto, Lucas capítulo 13, no verso 6. Olha quando se fala da figueira. Fala assim o texto, e dizia essa parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e foi procurar fruto nela, e não achando, disse ao vinheiro, eis aqui 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa-me a este ano, para que escave e esterque, e que se der fruto, ficará, se não der, depois mandará cortar. Essa parábola é muito interessante, porque essa figueira, Jesus manda cortar. Cortar por quê? Não tem fruto. E toda justiça humana não gera fruto. Fala comigo, toda justiça humana não gera fruto. E uma vez que ela não gera, ela precisa ser cortada. Mas olha só, existia uma vinha, cheio de parreiras, obviamente, e uma figueira no meio da vinha. Já estava errado aí. Sabe por quê? Vinha alegria, vinha presença do Senhor. Ali já estava ali cheio da presença, cheio da alegria do Senhor. Mas existia algo ali que era de justiça própria. Era feita pelo homem. E aí, esse vinheiro fala, olha, Senhor, deixa só mais um ano. Só mais um ano para eu pegar esse esterco, adubar e ver se ela vai dar fruto. Isso aqui mostra que nós, que se andamos na justiça própria, ainda tem uma chance. A chance de você pegar a sua justiça própria e usar como esterco para que a obra do Senhor venha sobressair na sua vida. Ou seja, o Senhor, Ele não se agrada daquilo que é feito das nossas mãos, mas agrada daquilo que Ele te colocou para fazer. Que você é instrumento nas mãos dEle. Ou seja, para que ninguém se glorie das coisas que o Senhor fez. Ou seja, o Senhor faz todas as coisas. Todas as coisas. E fica de pé. Deixa eu concluir com você em pé. A última pergunta desse texto é,
Adão, onde que você está? Presta atenção para cá, olha para cá. Onde você está? E onde você está, se você parar para ver o texto, Deus sabia onde cada um estava. Sabia ou não? Sabia. E Deus não perguntou por que ele pecou, não perguntou qual que foi as razões, por que ele estava sentindo, mas uma coisa que Deus perguntou para Adão foi: onde está? O onde, ele remete a lugar. Olha para cá. O onde remete a lugar. E talvez você pode ser essa pessoa que está tentando se esconder do Senhor com a sua própria justiça. O onde você está vai falar: será que você está no centro do coração do Senhor? Será que você está contemplando aquilo que Deus te chamou para fazer? Será que aquilo que Deus te escolheu, te separou e te conduziu a um propósito, será que você está no lugar onde Deus te colocou? Existem muitas pessoas que podem fugir daquilo que Deus tem para ele, mas existem consequências. Adão tentou ir para um caminho diferente daquilo que o Senhor colocou. Mas o interessante, irmãos, que o Senhor, mesmo mediante a tantas questões, Ele te pergunta o porquê, aliás, onde você está. Talvez você já perdeu o foco do seu ministério. Talvez você tenha andado de uma maneira tão automática que você esqueceu na maneira que o Senhor te separou, daquela glória que Ele te alcançou, daquele momento que Ele te pegou e falou: olha, você vai ser pastor de milhares, você vai ser, sim, essa pessoa representante desse país, você vai ser tantas coisas. O Senhor, Ele falou. Mas talvez, por tantas questões que você tem passado, você não consegue ver mais aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. As promessas que o Senhor um dia te falou, elas são reais. Aí você fala: pastor, mas como que isso não aconteceu até hoje? Existe, irmãos, uma postura de receber. Quando a gente vai para um lugar com a intenção de receber algo, independente do transmissor, você recebe. Porque você vai pensando: eu vou receber, Deus vai falar comigo. Sabe por que todas as vezes que nós vamos para Goiânia, nós voltamos impactados? Porque a gente já vai ruminando isso assim: ó, vai acontecer, eu vou chegar lá, eu vou ter uma palavra, eu vou voltar, eu vou... Você já vai com aquela expectativa. E é assim para tudo na sua vida. Se você entra nesse culto falando assim: eu vou receber a palavra de Deus, eu vou alimentar, eu vou ter mudança de vida, eu vou mudar a minha história, você vai mudar. Então isso é muito mais você com o Senhor do que daquilo que você participa, daquilo que você está inserido, daquilo que você, sabe, se você vive. Tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Agora eu te pergunto: você quer receber? Será que você quer receber aquilo que Deus preparou para você? Não foi coisa que você criou, não foi coisa que você fez, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com você, mas tem a ver com o próprio Cristo na sua vida. Tem a ver com aquele propósito e das pessoas que estão por trás de você. Você não consegue enxergar hoje, você não consegue enxergar as pessoas e as famílias, as nações que estão por trás de um chamado seu. Mas quando o Senhor te escolheu, Ele falou: eu já escolhi essa pessoa com esse propósito.
E essas pessoas se converterão através dessas pessoas. E igrejas serão montadas, igrejas serão estabelecidas através desses irmãos que vão se levantar naquele lugar. Jovens vão ser resgatados através de cultos como dos Radicais Livres de Belo Horizonte. E atrás de você tem uma multidão. Tem uma multidão que só está esperando um posicionamento seu, para você cumprir aquilo que o Senhor tem na sua vida. Hoje nós precisamos dar um basta em tudo aquilo que te distrai. Você não pode ser distraído pelas coisas desse mundo mais. Você não pode ser atraído mais por essas coisas que o diabo sempre tenta te pegar. Você precisa se posicionar hoje, porque o Senhor é esse mesmo Deus que te deu tudo, assim como Deus com Adão. Mas é inevitável que serpentes te rodeiam. E aí que entra a nossa vigilância, aí que entra a nossa postura. E para finalizar, eu quero lembrar de Jó. Jó foi um homem que talvez você admira ou aprendeu a admirar de acordo com a persistência, a paciência que Jó teve. O mundo conhece Jó, o mundo usa a paciência de Jó, cita Jó. E sabe o que é interessante? Do capítulo 1 ao capítulo 40, na Bíblia relata a história de Jó e 3 amigos. Mas tudo o que acontece na vida de Jó, foi ele que conquistou. Foi ele que fez. Ele teve enfermidade, ele pegou a telha e raspou. O Senhor encostou na família, encostou nas riquezas, encostou. Aliás, o Senhor permitiu que o diabo encostasse. E o Jó foi perdendo todas as coisas dele, mas permanecendo firme. Mas ali a gente pensa assim, nossa, mas que homem ungido. Não, não é uma questão de unção. É uma questão que a obra que ele estava edificando não era para a glória de Deus, era para a sua glória. E no capítulo 42 do livro de Jó, ele faz uma declaração que ele mostra que ele consertou a sua rota. Ele faz uma declaração dizendo assim: eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Talvez esse é seu caso. Talvez você nasceu num lar evangélico. Talvez você é crente há muito tempo e você está acostumado com moveres de Deus. Você está acostumado com essa vida de crente. Mas hoje o Senhor quer mais da sua vida. Hoje o Senhor quer que você mergulhe mais fundo. Quer que você se anule completamente para que Cristo faça na sua vida. Talvez você está muito vivo ainda com as suas vontades, com suas preferências. E o Senhor quer fazer de uma maneira sobrenatural. Mas você não abre espaço. E nessa noite o Senhor, Ele quer uma mudança de rota. Nada por nós, mas tudo para Ele. Nenhum esforço humano, mas tudo no Senhor. Nada dependendo daquilo que você pode oferecer, mas aquilo que Cristo vai colocar diante de você. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A glória dele não é dividida com ninguém. E nós somos esses que não vamos negociar. A glória vai ser dada a quem é devido, ao Senhor Jesus. Eu quero que você ore nessa noite. O Senhor vai começar a mostrar em você pontos que você precisa depender da graça.
que você precisa depender do favor do Senhor na sua vida. Abra sua boca, fale com Ele. Todos nós pensamos que podemos ajudar, podemos contribuir com aquilo que o Senhor faz. Mas não, o Senhor já fez, já consumou todas as coisas na cruz do Calvário. E hoje nós somos filhos e herdeiros de uma aliança que não tem nada a ver conosco, que tem a ver com o Senhor, com o seu Filho, com a morte e com a ressurreição de Cristo. Morte e ressurreição de Cristo tem a ver com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E hoje é dia de fazermos menção das obras que Cristo fez na cruz do Calvário por você, só pela sua vida. Oh, o que você pode oferecer ao Senhor mediante a vida do seu único Filho? Oh, se constranja perante a entrega do Filho único, do Filho Jesus, da morte da cruz. Ora basarabalabashere balabasoro balabashere balabasarabalabas. Eis-me aqui.